Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Então, onde eu quero chegar com isso? É que o que nós estamos falando aqui em grupo não é para a gente chegar e colocar uma praça com microfone, né? E contar para todo mundo. Então, ao povo se fala em parábolas, né? Esse é o sentido. A parábola, ela não muda o ensinamento. Ela molda o ensinamento para que o baixo interesse do povo tire dali o seu proveito. Porém, nós sabemos que parábola é uma parábola. Ela tem um sentido ali real. Qual seria? É esse tipo de assunto que nós estamos falando aqui. Não estamos falando tudo aqui, a verdade é infinita, né? Isso não, a revelação da verdade ela é infinita. Quanto mais a gente faz uma contemplação da realidade, mais aquilo se revela. Jesus colocou em termos assim: farei maiores obras do que aquelas que eu faço. Quer dizer, aquilo que ele estava fazendo para o ser humano da época era considerado uma coisa muito avançada. Quando o ser humano sentir a ausência dele, reconhecendo que Deus é que está presente ali onde ele está, as obras passam a ser do Pai em mim. Então não existe mais ação humana, nem pensar humano. Existe aquela oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, né? E tem gente que completa, desde que seja igual a minha, né? Quer dizer, a pessoa ela quer um resultado humano, então ela fica orando. Depois ela fica, já aconteceu, pode até achar engraçado, já aconteceu de perguntar para mim assim: e se por acaso eu começar a orar que seja feita a vossa vontade, não importa aquela que eu estou querendo? Quer dizer, sabe? A pessoa gruda um objetivo que ela julgou humanamente o ideal para ela, e ela quer de qualquer maneira que aquilo caminhe naquela direção. Então o Pai Nosso para ela, tem gente que pula aquele pedaço, né? Não admite abrir mão daquele objetivo. Quando a gente se habituar com esses mecanismos do reino em nós, passa a acontecer o contrário. Aquilo que a gente achava que era o ideal para nós, tá? Nós não vamos rotular de ideal nosso. Nós vamos reconhecer a presença de Deus no ponto que nós estamos. A mente divina é aquela que está no ponto que estaria a mente humana com aquele ideal humano. E nós vamos deixar que isso se revele. Então tem dois procedimentos, resultado disso. Primeiro, é que se aquela vontade humana fosse um impulso natural de Deus dentro da pessoa, aquilo vai se concretizar rapidamente. Agora, se não for aquele ideal humano, foi uma pessoa que estava achando que aquilo era o ideal dela, aquilo vai se desfazer com a mesma rapidez que no caso anterior, mas vai surgir para a pessoa o melhor do que aquilo para ela. Que talvez não se mostre aos olhos humanos tão rapidamente assim. Tá? Está muito depressa ou está dando para entender? Está muito depressa? Tá. Então, o que acontece é o seguinte: a perfeição, ela está sendo num plano invisível. Tá? Nós vamos simbolizar essa parte aqui como se fosse a mente humana. Aqui, se a pessoa segurar um ideal, então, vou colocar, para exemplificar, que esse ideal fosse ela trabalhar em determinada firma, certo? Então o sonho dela é trabalhar naquela determinada firma. Se ela usar o pensamento positivo, ela vai ficar mentalizando o dia inteiro lá que ela está naquela firma, está naquela firma, está todo mundo contratando, está cheio de formulinhas por aí. E ela acaba conseguindo. Porque o que é o mundo que nós enxergamos? Se a perfeição é invisível, tá? A perfeição é invisível, o que é visível é a imperfeição. Ninguém pode dizer que esse mundo visível é perfeito. Nem na natureza, nem em espécie alguma. E
Vamos supor, a natureza, se um passarinho cai do ninho, ele morre de fome que a mãe não sabe levar de volta. Certo? Eu sempre falo esse exemplo do passarinho, que tem gente que fala assim, é o homem que estraga esse mundo, não seria perfeito. O mundo visível, ele não é perfeito. Ele está cheio de imperfeições. Tá? Todo mundo sabe disso. Agora, a perfeição, ela é invisível. O que está existindo é essa perfeição. É aqui que Deus está mantendo o seu universo. Aqui, Deus onipresente. Se Deus é onipresente, então existe essa existência infinita, ela está englobando tudo que nós estamos aqui. Nós podemos dizer, Deus está presente aqui. Só existe Deus presente aqui. Isso que significa afirmar que Deus é onipresente. Então nós podemos ter certeza absoluta que a perfeição divina, ela está presente aqui agora. Tá? Mas ela está sendo invisível aos olhos da mente humana. Tá? Bom, quando a pessoa ela segura o ideal humano, ela vai segurar num reino da imperfeição, que é essa imagem do mundo que nós temos. Tá? Ela usa os recursos dessa mente. O que significa o mundo, essa visão humana? É como as faculdades humanas enxergam o reino de Deus. Isso aqui, se nós passarmos a focalizar esse universo de Deus com os nossos recursos, os 5 sentidos, ou da mente humana, o que nós vamos ver? Esse conceito visível do mundo de Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma paisagem bonita, né? A gente fala assim, maravilha essa paisagem, então, né? Deus que fez essa maravilha, né? Essa maravilha que Deus fez é que está gerando aquela imagem bonita. Porque nós podemos captá-la de forma limitada com os recursos humanos. Agora, quem enxergar a paisagem como ela é, que se usa a mente divina e não a humana, essa imagem desaparece, nós enxergamos a realidade, né? E o conceito de imperfeição que porventura estivesse presente nela, irá sumir junto com ela. Tá? Isso aqui, esse mecanismo, eu falei muito depressa, né? Mas esse mecanismo aí... Esse pedacinho acho que não foi só eu, não. Eu gostaria que você perguntasse. Vamos lá. A visão da... A visão que nós temos aqui. Então, nós olhamos para cá, vamos supor, existe na mente humana uma capacidade de visualização. Tá? Se nós estamos conscientes humanamente, nós estamos enxergando esse mundo visível. O que é esse mundo visível? É o invisível mesmo, como nós estamos pegando aqui. Ou seja, aqui é o exemplo da televisão, a onda vem, bate na antena e forma aqui uma imagem visível. A nossa mente funciona como uma antena do reino divino agora. Então o que nós temos na nossa frente? Nós temos o universo que Deus fez. E só tem esse. O que nós estamos vendo dele é que é o problema, não é ele o problema. Certo? Então o problema não está em Deus. Tá? O problema está em como o ser humano enxerga a criação de Deus. Tá? Então essa imagem que nós fazemos do universo, ela se forma na nossa mente e nós enxergamos esse mundo imperfeito. Tá? Por quê? Porque o instrumento é imperfeito. A mente humana não é perfeita para enxergar o mundo que Deus fez. Existe um discernimento espiritual para isso, e não intelectual. Seria a mesma coisa que uma televisão em preto e branco não conseguir pegar um programa a cores. Ela não tem recursos para isso. A nossa mente humana ela não tem recursos para enxergar isso daqui. Por isso que nós chamamos de invisível. Na verdade não é invisível mesmo, né? Ela é invisível para a mente humana. Certo? Então, o que significa? Que a visão iluminada, que seria a visão do Cristo, ela enxerga o mundo que Deus fez. Onde não tem doença, não tem pecado, né? Por isso que quando aparece na Bíblia, sumindo o pecado, tirando a doença, não significa que foi curada a moléstia da pessoa ou foi perdoado o pecado do pecador. Isso aqui tudo passou a ser inexistente diante da visão daquilo que realmente está presente. Certo? Mas é bem profundo, né? Para a gente passar essa visão espiritual, né? Por isso que eu falei que não é pela ação humana, é pela graça isso aqui. É pela graça. Pela graça. de Deus. Exatamente. Dá-se, nós somos, temos que Tá?
Você pegar. Presta atenção, Tá chamando. É importante para mim entender pela graça. Não é que é pela graça, é só pela graça que você entende. Só pela graça. Os puros de coração verão a Deus. Só pela graça. Né? Por isso que todos os princípios, os textos, todos eles estão voltados exatamente para a pessoa tirar fora aquela ideia de ser humano, de problemas humanos, ela ficar com o coração puro, reconhecendo só poderia estar Deus aqui existindo. Né? Quando ela faz isso, ela deixou a mente receptiva para a revelação. Então, o que nós captamos pela graça, a Bíblia chama de descida do Espírito Santo. Tá? Então, é descida do Espírito Santo. É exatamente essa expressão é para tirar aquela ideia de que vai ser algo obtido pelo ser humano. A pessoa pode ser, todo mundo deve conhecer excelentes pessoas humanas aí que passaram a vida toda beneficiando o próximo e não conseguiram visualizar o reino divino. Porque a bondade humana não leva a Deus. O que leva a Deus é a abertura à realidade espiritual. Porque daí a bondade humana já reflexo. é um reflexo. Reflexo. Ela pode ser reflexo natural. Só o amor mesmo. O próprio amor, ele flui pela graça. Ninguém pode chegar à pessoa e dizer, a partir de agora você vai ter que amar o seu próximo. Não funciona. Por isso que é o mandamento único. É esse. Nós só podemos amar o próximo quando a gente enxergar o próximo como Deus o fez. Não adianta a gente querer falar assim, aquela pessoa está cheia de problema lá, marido, minha mulher, seja quem for, eu vou transcender essa visão para chegar ao Cristo naquela pessoa. E fica brigando o dia inteiro porque não consegue transcender. Agora, quando a visão do Cristo que existe dentro de nós, ela revela o nosso ser, ele revela que esse ser que nós somos é uma verdade universal, é válida para todos os seres. Aí a gente olha aquela pessoa com os olhos que vimos antes, mas com outra percepção da questão. Né? Tá? Está confuso ou não? Não, mas eu só gostaria que você estava explicar como chegar então a essa graça, a conseguir chegar para ter essa visualização. Tá. Bom, então vamos voltando naquele ponto. Eu tinha cortado um pouco aquela sequência inicial para exatamente deixar claro aqui essa associação do visível com o invisível, né? Mas na verdade, o que ela perguntou é o objetivo do nosso encontro, tá? Que é anular não o corpo físico, a nossa ação física, mas anular a mente humana de funcionamento. Certo? Agora, o desapego, o famoso desapego, todo ser humano, a maioria do ser humano que começa a estudar um assunto religioso ou espiritual, ele vai encontrar essa palavra desapego, né, na frente, e aquilo dá a impressão que não desce para ele. Porque a exigência do Cristo é muito profunda, né? Quando diz, por exemplo, aquele que não amar mais a mim do que a seu pai, a sua mãe, seus filhos, não é digno de mim. Tá? Então, o que a pessoa já entende? Ela já entende, no sentido literal, que tem que abandonar as pessoas com quem convive, né, para seguir o ensinamento, mas não sabe o que é esse ensinamento. Quando, na verdade, aquele que descobrir que Deus é onipresente, né, e que essa unidade espiritual está aparecendo aqui, como todos os seres com quem ele convive, ele não tem mais pai e mãe humanos. Percebe? A visão é completamente diferente. Se nós olharmos uma pessoa humana e falarmos assim, aquele lá é meu pai, aceitando aquilo internamente, nós estamos negando o ensinamento do Cristo. Certo? Agora, como que nós vamos nos desapegar desse convívio humano com a mensagem do Cristo? É realmente pela revelação interior de que a identidade real daqueles seres não é humana. Não existe pai humano.
Não tem ser humano nenhum que consegue criar coisa alguma. Tá certo? Está tudo existindo aí, vai chegar um ponto que a mente humana vai ter que reconhecer que se não existe Deus, não está existindo coisa nenhuma. Não adianta a pessoa falar, eu inventei uma maravilha no computador aqui, ó, sabe? Qualquer invenção humana é ridícula. E mesmo a humana ridícula é um reflexo imperfeito da mente divina. Então na Bíblia está assim, todos irão se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Certo? Todo feito se dobrará. Então é onde desaparece esse falso conceito de desapego e passa a ser uma vida pela graça com uma alegria diferente. Porque todo mundo acha a coisa mais natural chegar em casa e encontrar 4 ou 5, vamos dizer, parentes com quem convive. Isso aí, pelo mecanismo repetitivo do dia a dia, é visto como uma coisa mais natural do mundo. Agora começa a falar aqui, como é que pode estar aí, né? Certo? A pessoa volta para casa, olha certas pessoas ali andando assim, uma coisa mais natural que a gente acha. Só a gente para para pensar, como é que pode estar existindo esse ser aqui? Quem que é esse ser que está vivendo comigo? Depois a pessoa pensa assim, nem eu sei quem eu sou, né? Eu não sei com quem eu estou convivendo. Então aquele suposto conhecimento que conhecia o marido, conhecia a filha, o esposo e tudo mais, já é colocado em dúvida. Certo? Percebe ou não? Se a pessoa não parar para pensar, ela vai aceitar naturalmente que conhece a pessoa. Meu marido é assim, eu vou chegar em casa e encontrar ele tá assim, minha mulher é assim. Desenha o quê? Desenha esse conceito humano da existência. Ele descreve nitidez. Mas se for parar para pensar mesmo, como que aquela pessoa pode estar ali? Como que está vivendo ali? Com capacidade de se comunicar. Então, a maravilha do universo passa a ser ampliada para nós.